mergulha nos rios de água doce e revela um mundo de espécies exóticas. No curso dos rios. Repórter especial. Amanhã, 9h30 da noite. Boa noite, são esses os nossos principais assuntos de hoje. O governo do Irã recorre ao terrorismo do Estado na cruzada contra um livro. Salário, finanças, abastecimento e preços. A avaliação de um mês do Plano Verão você vai ver nesta edição. As chuvas amanhã no estado de São Paulo devem se concentrar na parte da tarde. Apesar do apoio declarado do PMDB de São Paulo, o governador Orestes Quercia reafirma que não é candidato à presidência da República. Na última hora, o governo interfere e consegue eleger o candidato dele à presidência da Câmara dos Deputados, Paes de Andrade. O Jornal da Cultura está começando. Os últimos soldados soviéticos em retirada cruzaram hoje a Ponte da Amizade, a mesma por onde eles invadiram o Afeganistão em dezembro de 79. Para essas tropas, chegou ao fim uma aventura militar que custou a morte de 15 mil soldados e não atingiu o objetivo de estabelecer um governo forte e com apoio popular no Afeganistão. Não faltaram flores nem bandeiras na recepção aos últimos 50 tanques do Exército Vermelho em sua viagem de volta. O cenário foi Termez, uma cidade da República Soviética do Uzbequistão, na fronteira com o Afeganistão. O último a cruzar a Ponte da Amizade foi o comandante das tropas que encerravam a retirada, o general Gromov. Ele foi recebido por seu filho de 15 anos e ouviu discursos de boas-vindas com elogios ao heroísmo e disciplina dos seus comandados, mas se limitou a responder: enfim chegou o dia de voltarmos definitivamente para casa. No Afeganistão, restos de equipamento militar estão abandonados ao lado de túmulos de guerrilheiros muçulmanos e de soldados soviéticos. Mas a guerra continua. Em caminhões ou em mulas, os rebeldes descem das montanhas para lutar agora contra os soldados do general Najibullah. Os guerrilheiros recebem constantemente armas modernas fornecidas pelos Estados Unidos e estudam a melhor estratégia para atacar. E a paz para os afegãos parece cada dia mais longe. Vicente Adorno, da Editoria Internacional. Com um intercâmbio cultural entre Brasil e União Soviética, os brasileiros vão conhecer o grupo de rock Os Terráqueos, um dos mais famosos de Moscou. Em troca, ainda este ano, um grupo de sambistas irá à União Soviética. Em outubro, o Balé Bolshoi também virá ao Brasil e ainda este ano, uma banda de rock brasileira vai se apresentar em várias cidades soviéticas. O presidente do Irã, Ali Khamenei, pediu hoje que o escritor indiano Salman Rushdie seja executado em nome da justiça revolucionária. Ele vive em Londres e é autor do livro Versos Satânicos, considerado um insulto ao islamismo. A pressão dos iranianos cresce. Hoje, um assessor do Ayatollah Khomeini ofereceu 3 milhões de dólares pela cabeça do escritor indiano, radicado na Inglaterra e de origem muçulmana. O anúncio foi feito pela televisão. Khomeini também chegou a fazer ameaças. Se alguém tiver a chance de matar Rushdie e não o fizer, será punido. Em Londres, os agentes da Scotland Yard reforçaram a segurança em frente do prédio da editora Penguin. A polícia britânica protege Rushdie e sua família. Eles estão escondidos em lugar secreto. Em vista das ameaças do governo do Irã, o escritor cancelou a viagem que faria aos Estados Unidos para lançar o livro. Versos Satânicos é um romance de 550 páginas. É considerado um insulto ao profeta Maomé e ao Corão, o livro sagrado do islamismo. Toda a polêmica em torno da obra se resume no fato do autor ter tratado Maomé como um ser comum e questionar alguns dos ensinamentos do islamismo. A maior ofensa estaria num capítulo onde Rushdie diz que as prostitutas de Meca adotam os nomes das mulheres do profeta para atrair mais fregueses. Em Teherã, milhares de iranianos foram às ruas repudiar em altos brados a publicação dessa obra satânica. Os manifestantes lançaram pedras contra o prédio da Embaixada da Inglaterra, quebrando os vidros da janela. Em passeatas anteriores, no Paquistão e na Índia, 6 pessoas morreram e 80 ficaram feridas. Na manifestação de hoje, nem mesmo as mulheres e as crianças foram poupadas. Sara Coelho, da Editoria Internacional. Essa polêmica sobre o livro do escritor Salman Rushdie
Parecia ser um debate sobre a liberdade de expressão, mas acaba se transformando num caso de polícia. O comentário é do editor internacional Caio Blinder. No começo prometia até ser uma saudável discussão sobre um livro que está chocando os muçulmanos fundamentalistas. Mas agora está em jogo uma questão mais delicada e concreta. O caso é simples. O regime do Irã está praticando o terrorismo de Estado com as ameaças de morte contra o escritor Salman Rushdie. Até o presidente Ali Khamenei participa da campanha contra o autor do livro Versos Satânicos. Com isso, o regime do Ayatollah Khomeini está violando princípios básicos do direito internacional e da convivência civilizada entre os homens. Obviamente, o tema do livro é controverso. Ele mexe com um assunto muito espinhoso, que é a religião. Vale lembrar recentes polêmicas no Brasil sobre os filmes Je vous salue Marie e A Última Tentação de Cristo. Talvez até fosse possível debater o direito do Irã de proibir a circulação do livro dentro do seu território. Mas o quadro muda de figura quando o direito à vida do escritor é ameaçado. Além disso, o Irã não pode decidir se os cidadãos do planeta Terra terão acesso ou não a uma obra literária. Infelizmente, o Ayatollah Khomeini conseguiu reforçar a imagem do Irã como um país obscurantista e onde existe um regime de terror. O ex-ditador Alfredo Stroessner fez um desafio. Tem planos de voltar ao Paraguai depois da eleição presidencial de 1º de maio. O problema é que o regime que está no poder desde o golpe do último dia 2 considera definitivo o exílio de Stroessner. A agência Estado informou que o ex-ditador permanece em Itumbiara, no estado de Goiás, até o final de semana. O local onde Stroessner vai viver nos próximos meses ainda não foi revelado, mas se sabe que fica no eixo São Paulo-Goiânia. O ministro das Relações Exteriores, Abreu Sodré, confirmou hoje que já está acertado o encontro entre os presidentes José Sarney e George Bush em Tóquio, onde eles estarão no dia 24 para os funerais do imperador Hirohito. O encontro ainda não tem data nem horário definidos, mas deverá durar meia hora e o assunto dominante será a dívida externa brasileira. O governo americano não quis comentar hoje o acordo de pacificação da América Central. O presidente George Bush espera a elaboração de um plano mais concreto para então se pronunciar. Os presidentes da Guatemala, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e El Salvador se reuniram neste país para reforçar o plano de paz do presidente Oscar Arias, da Costa Rica. Um dos pontos importantes do encontro foi o compromisso da Nicarágua em antecipar as eleições presidenciais para fevereiro do ano que vem. O documento, lido pelo presidente de El Salvador, José Napoleão Duarte, inclui a liberação de presos políticos, anistia para os contras, enquanto o governo de Honduras se compromete a desativar os acampamentos de rebeldes antissandinistas no país. A Associação dos Delegados de Polícia de São Paulo distribuiu uma nota oficial denunciando a situação de 3.000 presos que vivem nos distritos da capital em condições precárias. Os delegados dizem que não há assistência médica, dentária, familiar, judiciária ou espiritual. E reclamam que os investigadores se transformam em carcereiros improvisados, atrapalhando os serviços policiais. A Associação dos Delegados condena e pede o esclarecimento da morte dos 18 presos do 42º Distrito. O crime da Rua Cuba ainda desafia a polícia de São Paulo. Foi feita hoje a terceira perícia na residência do casal Buchanek. Os policiais estão contando com a ajuda de especialistas da Unicamp, com esperança de conseguir novas pistas do crime. Os peritos filmaram todos os cômodos da casa, principalmente o quarto onde os corpos de Jorge e Maria Cecília Buchanek foram encontrados no dia 24 de dezembro. Segundo o médico da Unicamp, a nova perícia vai facilitar o esclarecimento de 2 detalhes fundamentais: a trajetória dos tiros e a posição dos corpos. A polícia ainda acha que o principal suspeito do crime é o filho do casal, Jorge Buchanek, de 18 anos. Mas não tem provas para incriminá-lo. Um balão diferente caiu hoje de manhã no telhado de uma casa na zona leste de São Paulo. Tinha um paraquedas pendurado e uma caixa de plástico com inscrições em inglês. O balão chamou a atenção de toda a vizinhança e as pessoas não chegavam perto com medo de radioatividade. A gente não chegava nem perto do cordãozinho que está segurando o balão, sabe? Era apenas uma sonda da estação de meteorologia do aeroporto de Congonhas. Depois de muita confusão, técnicos do CENEM resgataram o balão. Começaram hoje as aulas nas 654 escolas da rede municipal em São Paulo. Por causa da chuva, nem todas estão em condições de receber os 800 mil alunos. O secretário municipal de Educação, Paulo Freire, visitou as escolas mais prejudicadas. As salas de aula têm vazamentos no teto e buracos na parede. As janelas estão quebradas e as carteiras e mesas sem condições de uso. Até as crianças que chegaram com muita vontade de estudar ficaram desanimadas. Tá caindo os pedaços, os banheiros é sujo. Na escola Coelho Neto, a solução encontrada pela Secretaria Municipal de Educação foi a transferência dos alunos para outro bairro. Decisão que não agradou os pais das crianças.
Foi decidido que as crianças vão ser removidas daqui dessa escola para outra escola que fica 2, 3 bairros distante daqui do bairro onde a gente mora. E nós não gostamos da proposta. Também nessa volta às aulas, os professores da rede pública estão em campanha salarial. Querem reposição de 107%, reajuste mensal com base no DIEESE e aumento real de 10%. O sindicato da categoria não pensa em greve, pelo menos por enquanto. Nós queremos esgotar todas as vias de negociação. Nós queremos negociar com a prefeita, queremos ter vitórias, logicamente, e a categoria saberá analisar o momento oportuno e deflagrar, se for necessário, inclusive a greve. O presidente do Sindicato das Escolas Particulares, José Aurélio de Camargo, continua dando um baile na SUNAB. Ontem ele impediu a entrada dos fiscais e hoje não entregou as planilhas de custos. Ele entrou com um pedido na Justiça alegando que a fiscalização de escolas é de competência do Conselho Estadual de Educação e não da SUNAB. Um tipo de reflorestamento inédito no mundo começou a ser feito hoje na Serra do Mar. Um helicóptero jogou 2 toneladas de sementes envolvidas em gelatina nas áreas devastadas para que o verde volte àquela região. A repórter Graziela Azevedo acompanhou. Com a ajuda de helicópteros e sementes especiais, os técnicos da CETESB e da Secretaria do Meio Ambiente começaram hoje a plantar o que a fumaça das chaminés de Cubatão vem destruindo desde 1960, quando as primeiras siderúrgicas, petroquímicas e indústrias de fertilizantes se instalaram aqui. O governador, que veio acompanhar de perto o plantio, viu na maquete as áreas devastadas. Até 1984, as indústrias despejavam diariamente 240 toneladas de poeira tóxica no ar, o que fez de Cubatão a cidade mais poluída do mundo. Crianças nasceram mortas e trabalhadores adoeceram. Até que em 1984, o governo iniciou um programa de controle da qualidade do ar. Os filtros instalados nas indústrias reduziram em 80% a poluição de Cubatão, mas as cicatrizes na serra ficaram abertas. As plantas morreram e sem elas não há como controlar a erosão e os deslizamentos de terra. A CETESB tentou o plantio manual que se tornou inviável, porque a área desmatada é muito grande, 60 quilômetros quadrados. Agora os técnicos depositam suas esperanças nessa espécie de sagu. Em cada bolinha são 4 a 5 sementes de plantas nativas da serra envolvidas numa geleia que contém nutrientes e água. Só com esse processo foi possível fazer a semeadura aérea. Hoje, em cada voo de helicóptero foram despejados 180 quilos de sementes. Ao todo, nessa primeira fase de plantio, serão despejadas em 15 quilômetros quadrados de serra 2 toneladas de plantas nativas. São árvores como manacás e figueiras, arbustos e samambaias. Os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente esperam ver logo os resultados. Para uma pessoa normal, né, aqui de baixo, olhar e perceber que houve uma mudança, nós acreditamos que deve demorar de 1 ano e meio a 2 anos. Nos próximos 3 a 4 meses, isso já deve estar na qualidade de uma plantinha que está começando a nascer, e no prazo de 1 ano já tem uma resistência que nós poderíamos dizer que já garante uma permanência dessa planta pelo nível de raiz que ela já conseguiu adquirir. Os ecologistas do SOS Mata Atlântica são mais cautelosos. Uma experiência interessante, mas é uma experiência ainda, nós não sabemos se é uma solução. Agora, para nós, o fundamental é que haja um plano a nível estadual para a Mata Atlântica, para que outras áreas não cheguem a ser devastadas a esse ponto e depois necessitar recursos enormes para serem reflorestadas. Graziela Azevedo, Jornal da Cultura, Cubatão. O governador Orestes Quercia disse hoje em Cubatão que as 200 famílias retiradas das encostas da serra, nos bairros Cota, serão indenizadas até a próxima sexta-feira. Desde o carnaval, essas famílias estão abrigadas em escolas e centros esportivos do município. Vamos ao nosso intervalo. O Jornal da Cultura está voltando em instantes com as notícias de economia e política. Até já. Entre outros petiscos televisivos, Metrópolis tem hoje Celso Blues Boys, Herbert Viana dos Paralamas do Sucesso e os indicados para o Oscar. Se liga que Metrópolis começa já já. Domingo é dia de Cultura Paulista. 8 da manhã, ao vivo, Missa de Aparecida. 9 horas, Inesita Barroso e Moraes Sarmento apresentam Viola, Minha Viola.
10 horas, São José do Barreiro em A Cidade Faz o Show. E às 11 da manhã, futebol. As seleções de São José do Barreiro e São Manuel ao vivo. Arte e história, esporte e religiosidade do interior do estado. Cultura paulista, todos os domingos a partir das 8 da manhã. Amanhã, São Paulo Rural. Plantio, colheita e armazenagem. Informações técnicas e atualizadas. São Paulo Rural, toda quinta, 6 da tarde. Todo sábado, Berlim Alexanderplatz. Na Alemanha dos anos 20, Günter Lamprecht é Franz Bieberkopf, um ex-presidiário enfrentando a vida num país em crise. Berlim Alexanderplatz, a obra máxima de Fassbinder, com Hanna Schigula e Gottfried John. Todo sábado, 10h30 da noite. Amanhã, no Repórter Especial, pântanos, corredeiras e águas cristalinas. O alemão Walter Ziegel mergulha nos rios de água doce e revela um mundo de espécies exóticas. No curso dos rios, Repórter Especial, amanhã, 9h30 da noite. Os ministros de Estado não podem mais disputar a sucessão do presidente José Sarney. O prazo de 9 meses para desincompatibilização já terminou e dificilmente o Congresso vai mudar a atual legislação. Com isso, ficam fora da sucessão nomes como os dos ministros da Justiça, Oscar Dias Correia, das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, e o ministro do Exército, General Leônidas Pires Gonçalves. O prazo para os governadores termina ainda daqui a 3 meses. Aqui em São Paulo, o governador Orestes Quércia garante que não será candidato, mas os PMDBistas não estão nada certos disso. É o que mostra a repórter Glória de Mônaco. A bancada do PMDB na Assembleia está pronta para apoiar a candidatura do governador Orestes Quércia. Alguns deputados acham até que o governador não tem nada a perder se participar da sucessão presidencial. Mesmo porque, se ele ficar de fora, estará se arriscando a perder espaço político dentro do PMDB. Eu acredito que ele, sendo candidato hoje, ele ainda mantém aglutinado o PMDB com a perspectiva de vitória. E se isso não acontecer, ele está preparado para enfrentar a candidatura à presidência nas próximas eleições. O senhor sente que, no fundo, o governador, se chamado pelo PMDB, aceitaria a candidatura? Eu acho que se houver uma forte mobilização do PMDB nacional, o governador poderá aceitar. No Palácio dos Bandeirantes, ninguém quer comentar a possível candidatura. O secretário de governo, Roberto Hollenberg, o principal articulador de uma campanha dentro do partido para o lançamento do nome Quércia, hoje evitou a imprensa. Já o secretário da administração, Alberto Goldman, admite que o maior obstáculo à candidatura do governador é o deputado Ulisses Guimarães, o candidato natural do PMDB. Caso o deputado Ulisses Guimarães sinta que não tem condições nessa disputa e convoque o governador, ele não poderia aceitar ser candidato? Eu acho que essa hipótese não é excluída. Ela não é desejo do governador, mas acho que todos nós, militantes do partido, não excluímos essa hipótese. Nós queremos entrar numa disputa com uma candidatura que tenha viabilidade eleitoral, queremos entrar na disputa com uma candidatura que mantenha a unidade do partido. Apesar de tantas manifestações a favor, o governador de São Paulo aparentemente continua resistindo à ideia de ser candidato. Hoje, em uma coletiva à imprensa, Quércia reafirmou que já tem quem votar na convenção do PMDB, que vai escolher o candidato do partido. Na convenção, o meu voto é do Dr. Ulisses Guimarães. O governador também desmentiu Como é? a existência de um movimento em favor da candidatura dele. Não existe movimento pela minha candidatura, né? Existem ideias, né? Que eu acabei de ouvir aqui agora mesmo, de companheiros que acham isso. Mas é importante que esses companheiros compreendam que eu tenho que cumprir o meu mandato até o final. A
Apesar do governador negar a existência desse movimento, em Brasília o presidente do PMDB paulista, Ayrton Sandoval, confirmou que as bases do partido no interior do estado estão articulando o lançamento da candidatura Quércia na pré-convenção estadual dos dias 25 e 26. E se isso acontecer, naturalmente o PMDB de São Paulo deverá levar o nome Quércia para a Convenção Nacional, no dia 12 de março. Glória de Mônaco, Jornal da Cultura, São Paulo. Agora à noite, partidários da candidatura do governador Orestes Quércia demonstravam nas ruas que já estão em campanha. Eles fazem parte da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Os pichadores estavam agindo num dos viadutos do Minhocão às 9 horas da noite. Antes era mais comum isso acontecer de madrugada. Os pichadores acham que as pessoas que passam por ali não vão se importar com a sujeira numa obra pública. Isso não é sujeira, nós estamos embelezando a cidade. No final, eles ainda assinaram a pichação. Pelo MR8 nós vamos assinalar aqui essa pichação. O Congresso escolheu hoje o novo presidente da Câmara e do Senado. É o deputado Paz de Andrade, do PMDB do Ceará, que venceu depois de uma votação disputada. O terrível corredor polonês voltou hoje no Congresso Nacional, desta vez com um visual melhor. As torcidas dos dois candidatos à presidência da Câmara disputavam no grito. No plenário, o cearense Paz de Andrade, pela chapa oficial, e o gaúcho dissidente Paulo Mincaroni gastavam saliva no ouvido dos eleitores. Tudo pelo lugar de Ulisses Guimarães. A grande vontade de se sentar ali na cadeira de Ulisses Guimarães tem várias explicações. A primeira é que o novo presidente da Câmara dos Deputados vai ser responsável pelo novo regimento da casa. A outra é que vai presidir as votações das mais de 200 leis complementares da nova Constituição. Além disso, vai ser o presidente da República toda vez que o presidente Sarney viajar. E o mais importante para um político, terá à disposição um orçamento de 340 milhões de cruzados novos só para este ano. A votação e a apuração duraram 3 horas. A diferença de votos foi pequena durante toda a contagem, até que não deu mais para o gaúcho, e Paz de Andrade fez a festa. Ulisses Guimarães trocou de cadeira com o novo presidente, que se sentou meio desajeitado. Paz de Andrade, por um momento, pensou que ia perder, mas se lembrou que o anjo da guarda chamado Governo Sarney estava com ele. O importante agora é cumprir a grande tarefa, histórica tarefa de votar e votar com muita rapidez as leis complementares e as leis ordinárias. À tarde, o novo presidente do Senado, Nelson Carneiro, veio instalar, junto com Paz de Andrade, mais uma legislatura do Congresso Nacional. No plenário estavam os ministros da Educação, do Desenvolvimento Industrial, da Justiça e do Gabinete Civil, representando o presidente Sarney. Durante a cerimônia, Paz de Andrade lançava olhares de agradecimento a pelo menos 3 pessoas. Aos ministros Oscar Correia e Roberto Cardoso Alves e principalmente ao líder do PFL, deputado José Lourenço. Foi José Lourenço que durante a madrugada mudou 30 votos certos de Paulo Mincaroni para Paz de Andrade. José Lourenço usou o nome dos 2 ministros, mais o de Antônio Carlos Magalhães, das Comunicações, para trazer 30 votos da Bahia, Pernambuco e Minas Gerais. Esses votos foram decisivos para a vitória de Paz de Andrade. Carlos Pozo, Jornal da Cultura, Brasília. O presidente Sarney reagiu hoje contra a decisão do Congresso de recusar alguns pontos do Plano Verão. Ele mandou reeditar a medida provisória que extingue ministérios. Logo de manhã, o Palácio do Planalto decidiu modificar e mandar novamente ao Congresso a medida provisória que acaba com os ministérios da Reforma Agrária e da Ciência e Tecnologia. O presidente José Sarney discutiu durante 3 horas com os ministros da Fazenda, do Planejamento, das Comunicações, da Justiça, do Gabinete Civil e do SNI, as 2 derrotas de ontem no Congresso. O ministro da Justiça, Oscar Dias Correia, criticou a rejeição da medida que autoriza a privatização das estatais e a recusa dos parlamentares em votar a extinção dos ministérios. Democracia é regime de responsabilidade. O governo assumiu as suas responsabilidades e as está cumprindo. Quer que o Congresso assuma também a sua. Já o chefe do Gabinete Civil, o ministro Ronaldo Costa Couto, elogiou o comportamento dos deputados e senadores. Para ele está havendo um perfeito entendimento entre os poderes legislativo e executivo. Então eu acho que o Congresso Nacional tem se pronunciado solidariamente ao conjunto de medidas que constitui o Plano Verão. O plano não foi mutilado, mantém sua consistência e está assegurada a sua execução. Agora à noite, o ministro Costa Couto voltou a se reunir com o presidente José Sarney no Palácio do Planalto. Eles discutiram as novas medidas que serão publicadas amanhã no Diário Oficial. Serão criadas 3 secretarias especiais: Ciência e Tecnologia, Irrigação e Reforma Agrária.
e o Conselho de Defesa Nacional irá somente assessorar o presidente da República. O ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, anunciou em Brasília o primeiro resultado positivo do Plano Verão no caixa do governo. O déficit do Tesouro em janeiro foi de 84,4 milhões de cruzados novos. A previsão feita antes da reforma econômica era de um déficit superior a 1 bilhão. Mailson da Nóbrega ameaçou com prisão quem descumprir a regra de só gastar o que arrecadar. E revelou que o governo já começou a rever o seu orçamento num novo programa de corte de gastos que deve ficar pronto em 30 dias. Vai estabelecer tetos de gastos capazes de cumprir ou fazer cumprir rigorosamente a regra de gastar o que arrecadar. É uma regra que submeterá a prisão aqueles que a desobedecerem no Tesouro Nacional. O presidente José Sarney fez hoje ao país o seu primeiro balanço do Plano Verão. O presidente abriu o pronunciamento em rede de rádio e TV, dizendo que nesses primeiros 30 dias o plano já apresenta bons resultados. O editor de economia, José Alquiuso, tem observações a fazer sobre o pronunciamento do presidente Sarney. Quando o presidente da República vem à televisão e ao rádio para fazer um balanço do Plano Verão, o mínimo que se espera é honestidade no trato com os números e os conceitos. Não foi o que se viu. A base monetária expandiu-se 13% em janeiro, apenas 1/3 do que ocorreu no primeiro mês do Plano Cruzado, com todo o sucesso que nós tivemos com o Plano Cruzado nos primeiros meses. Nesta questão da base monetária, o presidente utilizou um número conveniente, correto, mas que não reflete a realidade. Há duas maneiras de se medir a quantidade de dinheiro em circulação. Uma é a simples comparação do total do último dia do mês contra o total do último dia do mês anterior. Esta comparação dá estes 13% a que Sarney se referiu, mas não mostra com precisão o comportamento da base monetária. A segunda forma, que reflete com maior fidelidade a quantidade de dinheiro, é acompanhar durante todos os dias do mês o que está acontecendo com a base. Aí, tira-se uma média e chega-se a um outro número, que no caso de janeiro foi de 27%. Em janeiro do ano passado, por este método, a base tinha crescido a 7,5% sem plano nenhum. Houve, portanto, uma explosão da base monetária, um resultado imprevisto e que não dá motivo para comemoração. A política monetária está administrada com a criatividade necessária. As vendas estão normais. Os depósitos nas cadernetas de poupança estão também normais. Aqui o presidente comete um erro de conceito. Se a política monetária imaginada para o Plano Verão está dando resultado, as vendas não podem estar normais. E se elas estão, a política monetária não está surtindo efeito. A lógica entre juros e venda é a seguinte: nesses primeiros meses do plano, os juros devem ficar elevados para que o consumidor compre menos e poupe mais. A intenção é fazer com que os preços abaixem, ou melhor, baixem, por causa da queda no consumo. Sabe qual foi o aumento real dos trabalhadores com carteira assinada? 22%. No dia 15 de março, quando eu assumi, até hoje, nós veremos uma linha ascendente. Bem, quando o presidente afirma que durante seu mandato os salários cresceram 22%, ele está dando aí a falsa impressão de que os trabalhadores ficaram mais ricos. Na verdade, desde 85, quando o Sarney assumiu, os trabalhadores já estiveram mais ricos. E agora está havendo um empobrecimento. O gráfico dos salários nesse período não é de uma curva ascendente, como disse o presidente. É de uma curva que atinge o seu pico ali por março, abril de 86 e depois cai vertiginosamente. Durante o ano passado, esta queda correspondeu a uma perda salarial de 25%. Bom, como o presidente Sarney insiste em se considerar um poeta, ele já disse isso várias vezes, vamos considerar também que ele cometeu hoje algumas licenças poéticas ao interpretar os resultados do Plano Verão neste primeiro mês. Os dirigentes da CUT e da CGT se reuniram hoje aqui em São Paulo para armar o esquema de mobilização da greve geral contra o Plano Verão, marcada para os dias 14 e 15 de março. As manifestações começam amanhã em todo o país, com atos públicos nas portas de fábricas e locais de grande concentração de trabalhadores. Essa greve tem como principal bandeira a reposição imediata das perdas salariais provocadas pelo Plano Verão. Eu tenho a certeza absoluta, por todas as pesquisas já realizadas, de que o grau de insatisfação é muito grande e constatou-se neste plano a maior perda salarial já existente em nosso país. Ou seja,
As nossas perdas, em função do Plano Verão, vão de 41% a 49%, dependendo de cada database. Nós vamos estabelecer um programa de que os metalúrgicos de São Paulo, algumas empresas, continuarão com a greve depois do dia 14 e do dia 15, não é? Porque nós queremos resultado concreto, dinheiro no bolso do trabalhador para ele poder comprar, as indústrias vender, o comércio vender e ter crescimento econômico. A ministra do Trabalho, Dorothea Werneck, se reuniu agora à noite com empresários da Federação do Comércio de São Paulo. Ela voltou a dizer que o governo incentiva a livre negociação e garantiu que não haverá unificação das datas base como quer a CUT. A ministra aproveitou para fazer uma nova proposta de política salarial. O repórter Ricardo Mendes acompanhou a reunião. A ministra do Trabalho, Dorothea Werneck, trouxe a São Paulo uma avaliação otimista do primeiro mês do Plano Verão e recebeu do presidente da Federação do Comércio outro balanço positivo sobre o desempenho das vendas em fevereiro. Abraham Scheinman explicou os motivos da recuperação. As férias e os salários que foram recebidos no dia 10, o imposto de renda que mudou nesse começo de mês de fevereiro, eu acho tudo isso e os preços que realmente estão convidativos. O consumidor sabe a hora de comprar, ele está comprando. Nesse clima de otimismo, a ministra Dorothea Werneck ficou à vontade para apresentar a segunda proposta do governo para a política salarial desde o início do Plano Verão. A primeira é baseada no modelo uruguaio e prevê reajustes periódicos com base no desempenho da economia. Hoje ela sugeriu também que, através de negociações no Congresso ou no Fórum Nacional de Trabalhadores e Empresários, seja definido um índice único para a reposição das perdas diante da inflação. Esse índice seria aplicado a todas as categorias, independente da database. E na database, patrões e empregados discutiriam apenas a produtividade. Esse reajuste negociado a nível nacional é aquele necessário para manter o poder de compra daquelas categorias que não têm capacidade de reivindicar e negociar na sua database. Ministra, qual a relação disso com a proposta de contrato coletivo da CUT? A proposta de contrato coletivo da CUT pressupunha a unificação de todas as databases. Na situação atual, mantém-se a database e só negocia nacionalmente o critério de reajuste de salário. Sobre a greve geral proposta pela CUT-CGT e marcada para os dias 14 e 15 de março, a ministra do Trabalho disse que fazer greve é um direito do trabalhador, mas lembrou que o governo tem ainda 30 dias para tentar evitar o movimento através da negociação. Ricardo Mendes, Jornal da Cultura, São Paulo. O Plano Verão conseguiu, nesse primeiro mês de vida, resistir às ameaças de desabastecimento. Foi preciso muita conversa entre o governo, fabricantes e revendedores, além de uma ajudazinha da Polícia Federal, para evitar a falta de óleo de soja, tintas e materiais elétricos. O setor que ainda está muito longe de uma solução é o de veículos. A indústria automobilística não consegue resolver o problema de falta de peças. Isso preocupa as concessionárias, que poderão ficar sem carros para vender. O impasse começou junto com o Plano Verão, há exatamente um mês. Os fabricantes de autopeças garantem que foram pegos no contrapé e que seus preços estão defasados em até 40%. As montadoras dizem que entendem o problema, mas não podem aceitar novos reajustes, a não ser que haja repasse para os preços finais dos veículos, que, segundo eles, também estão defasados em 23%. Uma briga sem solução. O resultado é esse: quase 4 mil automóveis nos pátios das montadoras, todos incompletos. Faltam motores de partida, rodas de alumínio, faróis, pneus e macacos. Uma situação que, para a indústria automobilística, está chegando ao limite. Mas, pelo menos por enquanto, o consumidor ainda não sentiu os reflexos dessa briga toda. E por duas razões bem simples. Primeiro, porque as vendas de automóveis já estavam mesmo devagar, quase parando. E segundo, porque durante o carnaval, as concessionárias conseguiram formar um estoque suficiente para atender à demanda dos próximos 20, 30 dias. Agora, se durante esse período as montadoras e os fabricantes de autopeças não chegarem a um acordo, aí sim, com certeza, poderá faltar automóvel no mercado. Realmente aí poderá complicar o mercado. Isto se houver uma demanda, porque até o momento não há demanda acelerada para o mercado de veículos. Irá faltar veículos, porque há uma necessidade grande de substituição de frota, tanto em passageiros como veículos de carga, e que estão sendo adiadas até se chegar a uma melhor conclusão sobre o Plano Verão, né? Zileide Silva, Jornal da Cultura, São Paulo. E são cada vez mais fortes, nesse momento, as pressões para que o governo suspenda o congelamento de preços.
Os empresários reclamam da falta de sintonia entre indústria e comércio para cumprir o tabelamento e querem o realinhamento dos preços assim que a economia sair do congelamento. Sair de uma vez é a mesma coisa que abrir uma represa, né? Então eu tenho a impressão que o governo tem que buscar mecanismo de flexibilização dos preços, tem que imediatamente implementar aquelas câmaras setoriais para tentar sair do congelamento de maneira menos traumática possível. O senhor acredita que o setor aguenta o congelamento até quando? Nós acreditamos que o congelamento possa durar no máximo mais 15 dias. Eu acho que a partir de 15, 20 dias nós temos que entrar num processo de descongelamento dirigido e descongelamento estudado para que não se cometa erros grosseiros nessa nova fase. Na disputa entre os juros e os mercados de risco, o overnight chegou na frente neste primeiro mês de plano verão. Ele rendeu 18,15% desde o anúncio do plano até hoje. O dólar vem logo a seguir com uma alta de 16,5%. As ações negociadas na Bolsa de São Paulo renderam 13,5%, o ouro 11,1% e as ações negociadas no Rio subiram 9%. As cadernetas de poupança não entram neste balanço, porque o plano verão impediu a abertura de novas contas na segunda quinzena do mês de janeiro. A Assembleia Legislativa votou hoje a aplicação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. As alíquotas definidas são as seguintes: bebidas alcoólicas 25%, exceto cerveja e pinga, que continuam com 17%. Energia elétrica nos setores industrial, rural, comercial e de prestação de serviços, 17%. Motos acima de 250 cilindradas, 25%, e açúcar e álcool hidratado, 12%. A marca Pelé vai ser, a partir de agora, grife de roupas, nome de escolas de futebol e de produtos alimentícios em todo o país. Um contrato com esse objetivo foi assinado entre Pelé e os empresários Sérgio Bufara e Farouk El Khatib. Eles formaram a empresa Star House e a cessão da marca será feita através do sistema franchising. Os produtos alimentícios pagarão 3%, e as roupas até 15% pelo direito de uso do nome Pelé. O jogador ficará com 80% do valor dos contratos e a Star House terá sua sede aqui em São Paulo. As chuvas de hoje no estado foram mais constantes na parte da manhã, mas amanhã elas devem se concentrar na parte da tarde. A previsão do tempo é o que nós vamos ver agora com Valéria Grego. As áreas de instabilidade continuam influenciando o tempo em todo o estado. Hoje tivemos céu encoberto com muita nebulosidade, pouco sol e trovoadas. As chuvas registradas pelo radar da Unesp aconteceram principalmente pela manhã. As mais fortes foram no Nordeste, na região de Pontal. À tarde tivemos pancadas isoladas também no litoral e próximo à capital. No resto do estado, as chuvas foram mais fracas hoje. A temperatura na capital chegou aos 27 graus, em Santos 29 e em Presidente Prudente 28. Agora nós temos 22 graus. As condições do tempo ainda prejudicam a visibilidade nas rodovias do estado, principalmente no sistema Anchieta Imigrantes. Na região costeira, o tempo está instável, com chuvas e trovoadas ocasionais. As ondas e os ventos de nordeste a norte estão dentro do padrão e a visibilidade na costa melhorou, varia dos 10 aos 20 quilômetros. A última foto do satélite mostra áreas de instabilidade provocando nebulosidade e chuvas em todo o sul e sudeste do Brasil. Vemos também uma nova frente fria no sul da Argentina. O tempo aqui no estado vai continuar com as mesmas características dos últimos dias. A previsão para amanhã é de muita nebulosidade durante o dia, com alguns períodos de sol. As chuvas e trovoadas também vão continuar, principalmente na parte da tarde. Aqui na capital, a temperatura amanhã deve variar dos 19 aos 28 graus, no litoral dos 22 aos 29 e no interior dos 20 aos 30 graus. Nós estamos terminando aqui o Jornal da Cultura e voltaremos amanhã quinta às 10h30. Agora você vai ficar com Metrópolis. Até amanhã e uma boa noite a todos.
Thank you.